Okay, brothers and friends, so let's read Psalm 21, Psalm 121. Irmãos, vamos abrir a Bíblia e ler então o Salmo número 121. Salmo 121, eu irei ler. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amen. This is one of my favorite psalms. Esse é um dos meus salmos favoritos. Very useful in bad days. É muito útil em dias ruins. Psalm 121 belongs to a category of psalms known as the Psalms of Degrees. O Salmo 121, ele pertence a uma categoria de salmos que são conhecidos como salmos de romagem ou também salmos de peregrinação. These psalms were sung by pilgrims who traveled to Jerusalem 3 times a year to celebrate, first of all, the Feast of Unleavened Bread, which is called also the Passover. Esses salmos, esse salmo de romagem, eles eram cantados pelos peregrinos que viajavam para Jerusalém 3 vezes por ano para celebrar. Primeiro, para celebrar a festa dos pães asmos, que também a gente é conhecido como Páscoa, a Páscoa judaica. Secondly, the Feast of Weeks, which is called also the Pentecost. Também, em segundo lugar, a festa das semanas, também conhecida como Pentecostes. And finally, thirdly, the Feast of Tabernacles. E finalmente para a festa dos tabernáculos. Psalm 121 presents us with a pilgrim on departure. O Salmo no 121, ele nos apresenta um peregrino de partida. And the pilgrim does something surprising. E o peregrino, ele faz algo surpreendente. He looks up at the mountains. Ele eleva seus olhos aos montes. Why does he do this? Por que ele faz isso? So, consider, brethren, that in the psalmist's day, mountains were frightening places. Considere que nos dias do salmista, os montes eram lugares assustadores. Because they were the places of all dangers. Porque eles eram os lugares onde tinham todos os perigos. Here are some of the dangers that could be encountered in these mountains. Aqui estão alguns dos perigos que poderiam ser encontrados nos montes. Firstly, the paths to the top were often steep. Primeiro, os caminhos até o topo muitas vezes eram muito íngremes, muito inclinados, difíceis de andar. We have an allusion to this danger in verse 3. A gente tem uma alusão a esse perigo no versículo 3. Secondly, the physical efforts required to climb to the mountain was considerable. Em segundo lugar, o esforço físico que era exigido para poder subir ao topo de monte era muito considerável, era forte. For the weakest, the youngest, and the oldest, it was a dangerous walk. Para aqueles que eram mais fracos, mais jovens ou mais velhos, essa era uma caminhada muito perigosa. Thirdly, there were wild animals in these mountains. Em terceiro, haviam animais selvagens nessas montanhas. Encounters with these animals could be fatal. E encontros com esses animais poderiam ser fatais. Firstly, there were bandits
who hide in the mountains to rob the pilgrims. Em quarto, haviam bandidos que se escondiam nesses montes para poder roubar os peregrinos que passassem. And fifthly, worse still worse, it was on the mountain tops that the idolaters worshipped their false gods. E pior ainda, era no topo dos montes que os idólatras iam adorar os seus falsos deuses. So, look, the mountains were a place of physical and spiritual dangers for the pilgrim. Então, olhe, os montes, eles eram lugares de perigo tanto físico quanto espiritual para os peregrinos. Such a dangerous place. Um lugar bem perigoso. Behind these pilgrimages to Jerusalem was a picture of the Christian life. E por trás dessas perseguições, por trás dessas peregrinações para Jerusalém, havia uma imagem ali da vida cristã por trás. The Christian life is a pilgrimage that should lead us to heaven. Porque a vida cristã, ela é uma peregrinação que deve nos direcionar, nos guiar até o céu. Let's read this in the first Peter chapter 1 verse 17. Vamos ler 1 Pedro, né? Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 17. 1 Pedro 1, 17, nós podemos ler. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. The Christian life is a pilgrimage. A vida do cristão é uma peregrinação. And we too have mountains to climb. E nós também temos montanhas para subir. These mountains are all the dangers and difficulties we may encounter. E esses montes são todos esses perigos e dificuldades que nós podemos encontrar. It is through much suffering that believers enter in heaven, as said the Apostle Paul in Acts 14, verse E é através 22. de muitas tribulações que os crentes entram no céu, como podemos ler em Atos, no livro de Atos, capítulo 14, versículo 22. Em Atos 14, 22, nós lemos assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. So, I invite you to look at the difficulties in your life exactly as the psalmist did. Então, eu convido vocês a olhar para as dificuldades de suas vidas, assim como o salmista olha no Salmo, né? Como o salmista fez. And please, ask your heart as he did. E pergunte ao seu coração como ele fez. From whence comes my help? De onde me virá o socorro? From whence comes my help? De onde me virá o socorro? To complete your pilgrimage, you will need help. Para completar a sua peregrinação, você irá precisar de ajuda. Where will it come from? E de onde que ela vai vir? The psalmist will give us the answer. O salmista mesmo nos dará a resposta. As he looks at these terrifying mountains, he remembers the one who created them. E conforme então ele olha para esses montes aterrorizadores, ele também se lembra daquele que os criou. And says, my help comes from the Lord, which made heaven and earth. E diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. The mountains are frightening, but at the same time, they become, for the psalmist, a reminder of the presence of God, the Creator.
Os montes, eles são assustadores, mas ao mesmo tempo, para o salmista, eles se tornam uma lembrança da presença de Deus Criador, do Deus Criador. Will not the God who created these mountains have the power to guard the pilgrim's footstep as he passes through them? E não teria então o Deus que criou esses montes o poder de guardar os passos dos peregrinos enquanto ele passa pelos montes? God himself is the Lord of all the dangers which are in the mountains. O próprio Deus é o Senhor sobre todos os perigos que existem nos montes. He has absolute power over these dangers. Ele tem um poder absoluto sobre esses perigos. The God who created the mountains is also sovereign over the dangers which are in them. O Deus que criou esses montes também é soberano sobre os perigos que existem nesses montes. So, dear brethren, look at the trials of life with the eye of faith. Então, irmãos, vamos olhar para as provações na vida com o olho da fé. Will not the God who, in His providence, has allowed your suffering and difficulties have the power to deliver you from them? Por acaso, o Deus que, em sua providência, permitiu que os seus sofrimentos e dificuldades acontecessem, não teria também o poder de te livrar deles? Would it not be in His power to guard your souls when these evils befall you? Não teria Ele também poder de guardar as suas almas quando esses males caírem sobre vocês? Does He not have the power to make these trials work for your good, as He promised in Romans chapter 8, verse 28? E não teria Ele o poder de fazer essas provações servirem para o seu próprio bem, como Ele mesmo prometeu que iria acontecer em Romanos capítulo 8, versículo 28, quando lemos Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Um versículo bem conhecido de nós. The trials of life can be frightening, as those mountains were. As provações da vida, elas podem ser assustadoras para a gente, assim como esses montes eram para o salmista. But they are also for us a constant reminder of the loving presence of God, the Creator, and His infinite power. Mas essas provações também são para nós uma lembrança constante da amável presença de Deus, do que Deus Criador e do seu infinito poder. Behind the trials is God. Por trás das provações está o Deus Criador. So, do not despair. Então não se desespere. Do not fear. Não tema. There are many dangers around us. Existem muitos perigos ao nosso redor. But God, the Creator, is with us. Mas o Deus Criador é conosco. And if God is with us, who will be against us? E se Deus é por nós, quem será contra nós? May the Lord help us. Que o Senhor nos abençoe. Amen.